O Finvendas é uma solução de crédito inovadora que permite à indústria oferecer limites de crédito e prazos de pagamento estendidos a varejistas, com base no seu histórico de vendas. Sua inovação reside na integração com plataformas de e-commerce como a Wake e sistemas de ERP, proporcionando uma contratação de financiamento ágil e fluida. Ao mesmo tempo, a solução alivia os líderes da indústria do overhead associado à gestão das operações de crédito. O Finvendas promove o crescimento sustentável do varejo, ao oferecer flexibilidade financeira para gerir fluxos de caixa, realizar investimentos estratégicos e responder de forma eficaz às demandas do mercado. No episódio de hoje, vamos conhecer os detalhes dessa novidade. Sejam muito bem-vindos, Vanderlei Schmidt Campos, diretor executivo de soluções para crédito na Vindi. Boa tarde, Mavi. Um prazer estar aqui com vocês. Espero aí que a gente consiga uma boa troca de ideias aí com a Lê, né? Alguém que conhece muito do mundo do comércio eletrônico, e espero que seja proveitoso para a nossa audiência. Muito bom. E também estamos aqui com o Ale Gil, VP da Wake. Seja muito bem-vindo, Ale. Poxa, super agradeço o convite. Acho que é sempre uma oportunidade boa de falar de coisas legais, de inovação, de tendências, né? E de como a gente ajuda a economia, o varejo, a indústria, a digitalização a progredirem aqui no nosso país. Muito bom. Então, para a gente começar esse bate-papo, Vanderlei, conta pra gente como que o Finvendas funciona na prática e quais que são os benefícios dessa novidade. Eu vou começar por caracterizar aqui o que a indústria hoje pretende, que tecnologias estão colocadas e depois chegar no produto, tá? Até pouco tempo atrás, a indústria tinha dificuldade de vender para pequenos varejistas. Ela basicamente tinha uma força de vendas que vendia para as cadeias e se valia do second tier, que a gente fala, dos atacadistas, para fazer a venda mais pulverizada, né? Com a digitalização dos canais de vendas, dos meios de pagamento e da logística, hoje é muito factível que a indústria constitua um canal digital de vendas, B2B, usando tecnologias como o Wake Commerce. E aí o que fica de desafio para ela, que era outro papel que o atacadista fazia, era financiar essa venda do pequeno varejista, né? Invariavelmente a indústria vende com prazo muito pequeno, às vezes 2 dias, 7 dias no máximo, porque para ela é um risco colocar o capital dela nesse financiamento de vendas, porque ela teria que criar mecanismos muito parecidos com os das instituições financeiras. Aí nasce essa oportunidade, né, de financiar essa venda por quem tem uma certa especialização nisso. Nesse sentido, a Vindi se preparou e criou um produto de Finvendas para embedar, vamos falar assim, na plataforma Wake Commerce. Então, quando aquele pequeno varejista ele vai fazer a compra dele de uma determinada indústria, ele escolhe lá os produtos, vai colocando no carrinho e em algum momento ele fala, olha, eu quero pagar em 30, 60 e 90, tá? Então, ao escolher isso, aquela venda é marcada lá no Wake Commerce, tá? E quando a indústria vai faturar então aquele produto, já sai um boleto os boletos de 30, 60 e 90 direcionados para a plataforma de crédito, né? E ele recebe, aí a indústria recebe aquele valor em D+2, por exemplo. É meio que isso que você está explicando, que é essa questão do overhead, né? Que antigamente ficava na preocupação da indústria fazer essa gestão, que é bem difícil, né? E com o Finvendas, essa preocupação sai, né, dos líderes da indústria e passa para quem tem realmente conhecimento dessa frente. Exatamente. O Ale conhece isso melhor do que eu. A indústria, antigamente, ela tinha um bolo de limite de crédito para todos os seus clientes, né? O Ale acabou de falar aqui no bastidor comigo, né? De que quem chorava mais levava mais, era essa a lógica. Todo mundo batia lá pedindo. Exatamente. E toda essa incumbência, então, de se definir um limite, né? E depois fazer uma análise específica daquele pequeno varejista, né? Ela se desonera isso e ela pode usar, então, o Finvendas
que vai ser operado por alguém que sabe fazer isso, que faz isso no seu dia a dia. Muito bom. Né? E a Lei, até você para complementar um pouco essa visão, a gente sabe que a Vind e a Wake são parceiras há bastante tempo e eu queria que você trouxesse como que você vê essa evolução da parceria com a incorporação dessas tecnologias de crédito, né? Como que isso apoia os clientes de vocês e o futuro aí também no mercado? Bom, para a gente é super importante essa parceria. Acho que a união desses dois produtos, essa união, ela basicamente tangibiliza o que a gente chama de solução, né? Porque tudo que a gente faz todo dia, acorda cedo, desenha produto, programa a tecnologia, é para solucionar algum tipo de dor, né? E como o Vanderlei bem disse, assim, a cadeia de distribuição ela funciona ainda, né? Com uma indústria, tem um distribuidor e na outra ponta tem alguns tipos de varejista. Os varejistas maiores, eles são atendidos diretamente pela indústria. Mas tem um long tail que é imenso, que a indústria não consegue tocar. Então, assim, toda a cadeia foi construída para que a capilarização, a pulverização dos produtos fossem feitos através de distribuidores que conseguiam localmente ou regionalmente atender esses varejistas. Do outro lado, o varejista pequeno, imagina lá, sei lá, Farmácia Santa Clara, que fica no interior da Bahia, né? Ela precisa comprar um produto de um cosmético lá para colocar na sua farmácia e ela precisa da indústria para isso. Ela nunca ia conseguir ter volumes para conseguir chegar na indústria, então ela precisava do distribuidor no meio do caminho. Então essa cadeia era vantajosa. Um outro ponto a farmácia Santa Clara precisa de crédito, né? Que o maior problema dos varejistas no Brasil hoje basicamente é fluxo de caixa. Então ele precisa comprar, pagar muitas vezes antes do que ele vai vender aquele produto. E esse crédito é fundamental para que os varejistas se estoquem e quanto mais estoque, obviamente, se o estoque for assertivo, né? Se for comprado da maneira correta, significa mais venda. Só que sem capital para fazer isso, ele também não conseguia. Então tem um problema que a indústria também não conseguia resolver, às vezes é resolvido por banco, mas o próprio distribuidor eventualmente concedia algum limite de crédito para que esse varejista consiga operar. No meio, assim, ao longo do tempo, a indústria foi evoluindo, as tecnologias foram evoluindo e as plataformas B2B conseguiram fazer essa ponte de conectar uma indústria com qualquer varejista em qualquer lugar. Quais os desafios? Acho que o primeiro é educação, né? Então, como é que você educar esse pequeno varejista a se conectar numa plataforma? Isso, ao longo do tempo, vencido. Todo mundo hoje está conectado, celular, TikTok, Instagram, sistemas, banco eletrônico, Pix, enfim. Acho que isso não é mais um problema. Aos poucos, assim, eu conecto o varejista, mas eu não consegui entregar, então a indústria não consegue fazer pequenos pacotes para entregar lá na ponta, mesmo querendo saber o que acontece lá no pequeno varejista, porque para ela estrategicamente é importante, ela ainda não conseguia ter eficiência para entregar esses pequenos pacotes. E aí operadores logísticos ou empresas de full commerce foram se estabelecendo para conseguir resolver esse problema. Então hoje a gente já tem um ecossistema que tem, de um lado, indústria, ainda temos alguns distribuidores, mas cada vez mais a indústria falando direto com esse pequeno varejista e eventualmente com um consumidor direto, através de um full commerce ou de um operador logístico que consiga fazer essa distribuição super capilarizada. Mas aí vem um outro problema, né? Esse pequeno varejista não tem dinheiro para comprar. E a indústria também não sabe como é que concede crédito, né? Porque ela não conhece esse varejista, ela não tem histórico. Nem é o papel dela, né? E aí, a instituição financeira também, tradicional, ela tem dificuldade de avaliar esse crédito, né? E fica um vácuo. E aí, assim, o B2B não funciona. Não funciona porque a gente ainda tinha justamente esse vácuo, esse gap no meio do caminho. E aí, quando a gente começa a botar o cérebro de gente boa do lado da Vind, do nosso lado, eventualmente de alguns full commerce, a gente começa a integrar as tecnologias e consegue democratizar o crédito para esse pequeno varejista através da indústria. Isso viabiliza uma série de operações B2B e a gente acredita que vai viabilizar ainda mais a expansão do comércio pelo país. Na prática, então, a gente está apoiando aí, né, comércios como você citou, né, uma farmácia de bairro, um mercado de bairro que não faz parte de uma grande rede e precisa desse acesso, né? Certamente. Acho que esse é um dos principais objetivos. Acho que
as duas pontas, elas estão beneficiadas, né? Porque de um lado, o pequeno varejista ele vai conseguir ter acesso a produtos que muitas vezes ele não tinha, vai ter acesso ao crédito que é muito dificultado para ele, e do outro lado, a indústria também precisa saber o que está acontecendo na ponta, né? Ela também não sabia quem era, ela mal sabia quem era a farmácia Santa Clara, mal sabia o que a farmácia Santa Clara comprava ou vendia, porque ela tinha um intermediário no meio do caminho. Então essa informação é super rica para a própria indústria, para que ela consiga planejar melhor a produção e, obviamente, planejar melhor a venda. Então, os dois lados dessa balança se beneficiam com essa união de tecnologias. Muito bom. E aí, Vanderlei, de certa forma, a gente está falando sobre um crescimento do mercado e até mesmo o desenvolvimento desse mercado, né? A gente até no começo aqui falou, né, de crescimento sustentável do varejo. O que seria esse crescimento e como que a gente pode ver isso também no dia a dia dessas empresas? Até em continuidade ao que o Ale muito bem expôs, né? Imagina o seguinte, aquele armarinho, aquele armazém, aquele supermercadinho, ele estava exposto a um mix de produtos daquele atacadista, que não necessariamente é aquilo que os seus consumidores desejam. Então já existe uma restrição aí que esse canal quebra, essa junção de tecnologias, essa solução quebra, né? E por que a gente fala em sustentabilidade? O Ale também já pontuou muito bem, né? É muito complicado para um pequeno varejista ele ter que comprar, pagar à vista para depois vender, né? Imagina, e ele vai girando o capital dele até onde dá, depois ele entra no banco, quando ele tem acesso a banco, senão ele estopa, deixa de vender. Então, à medida que a gente dá prazo para esse pequeno varejista, né? Ele consegue comprar com mais consciência, ele consegue fazer um planejamento do que ele vende e ir aperfeiçoando os outros ciclos de compra dele, né? De acordo com aquilo que os seus consumidores estão pedindo. Então, essa riqueza, esse grande benefício, eu acho, que a gente concede para esses pequenos varejistas, né? Uma melhor gestão, né, geral do estoque, do fluxo de caixa, né? Com certeza. Uhum, perfeito. Eu acho que esses dois pontos são fundamentais, né? São super importantes, mas tem um outro também, que a própria indústria começa... A indústria tem dinheiro para fazer pesquisa, a indústria tem dinheiro para saber hábitos do consumidor, a indústria tem dinheiro para entender qual o potencial de consumo em regiões que ela não está conseguindo atender, né? Até porque, inclusive, ela atende a grandes varejistas. Se ela consegue fazer isso, e se ela consegue acessar esse pequeno varejista, essa barreira de eventualmente não ter a melhor distribuição possível, né, a distribuição ótima de produtos, é quebrada. Então, a indústria também auxilia o pequeno varejista a vender não só mais, mas vender melhor. Produtos com mais margem, produtos mais adequados à sua região, à sua vizinhança, né? Então, acho que além dessas questões como o Vanderlei levantou muito bem, de ter crédito que ele não tinha, né, de conseguir comprar melhor e ter uma saúde melhor para o seu negócio, a própria indústria pode apoiar mais esse pequeno varejista, coisa que ela não conseguia fazer anteriormente. Até para somar isso, a gente não vai falar aqui o nome da indústria, né, mas nós fizemos uma prospecção no primeiro trimestre desse ano, onde a gente pediu para a indústria, né, que ela nos desse uma informação mínima sobre esses pequenos varejistas. E a resposta é a seguinte: eu não tenho. Eu não sei quem são, não sei o que eles compram, sei o que eles compram. É aquela pergunta... Então, assim, isso é muito legal para a gente entender o que a gente está levando juntos para o mercado, tá? Então, a gente fala de dores, tem as dores do pequeno varejista, sim, né? Eu digo que, por tabela, tem a dor do consumidor dele, que vai lá na farmácia e não tem o que ele quer comprar, né? E tem a dor da indústria, né? Que conhece pouco, né? Alguns mercados, algumas características, e que a partir da constituição desse canal digital, com esse produto financeiro, certamente a gente vai trazer benefícios para todo mundo que está nesse arranjo. Até falando um pouco de dado mesmo, né? Dado de consumo. Com certeza. E, Ale, você tem falado muito sobre os benefícios para as indústrias, né? Olhando para esses benefícios, um outro ponto que a gente tem falado bastante no Finvendas, né, é sobre como ele apoia a ampliação do market share da indústria.
como que funciona isso? Como que o produto ajuda a indústria a chegar um pouco mais longe? Acho que esse é um ponto que tem tudo a ver com tudo que a gente já falou aqui, né? No fim do dia, é que o que o varejista quer fazer mais, eu falo pro meu time, é assim, a maior dor do varejista é vender mais, né? E a maior dor da indústria também, obviamente, é distribuir melhor o teu produto, né? Você tem uma linha de produção que você produz um monte de coisa e aí você quer distribuir. Especialmente grandes indústrias, né? Por mais estruturado que elas sejam, elas sofrem muito com competições locais, né? Então ela conhece muito pouco o varejo regional, conhece muito pouco o consumidor regional. À medida que você acessa com mais qualidade esse varejista que está lá regionalizado, né? que ele está no interior de um estado, do Nordeste ou do Sul do país, ou eventualmente até de São Paulo, né? À medida que a indústria consegue ter mais qualidade na informação, que ela consiga acompanhar as curvas de demanda, né? Que ela consiga saber o que está sendo consumido nessas regiões mais afastadas do seu domínio, né? Ela consegue, obviamente, se planejar melhor, fazer ações mais direcionadas para que ela consiga entrar nesse varejo, ou apoiar esse varejo regionalizado de uma maneira mais eficiente e, obviamente, ganhar market share nessas regiões. Bom, perfeito. E Vanderlei, né, quando a gente fala das empresas, né, que comercializam um item de valor agregado ou com ciclos longos, né, de pagamento, como que o Finvendas apoia essas empresas a comercializarem isso, evitando com que o caixa fique descoberto por muitos dias, né? A gente falou um pouco sobre essa questão do descasamento ali do fluxo de caixa. Como que é essa parte mais da gestão financeira, de encaixar esses prazos até que você trouxe agora um pouco, né? A indústria vai receber em D+2, o cliente já vai receber ali, né? Vai poder pagar com mais prazo. Como que funciona isso? Legal. É uma lógica um pouco diferente da indústria de consumer goods, né? Bens de capital, bens de consumo, como a gente estava falando aqui, né? Aí eu estou falando de uma empresa, né, que vende itens de maior valor agregado, né? E que necessariamente ele vai ter um tempo para entregar aquilo ali e ele vai ter que parcelar a aquisição, né? O que o Finvendas faz nesse caso é dar esse crédito para aquele comprador dessa solução e antecipar, né, esse valor para quem está provendo a solução, né? É um outro papel do Finvendas que a gente vai ver junto com o EIC também, né? Mas a nossa prioridade nesse momento vai ser atacar essa indústria do consumer goods, de itens de limpeza, como a gente já está vendo, higiene e limpeza, como a gente já está vendo indústrias de alimentação. A gente está percebendo uma aceitação super boa, estava conversando com a Lê aqui, né? E certamente esse é o primeiro foco da gente. Quais são os melhores segmentos, então? Alimentação, a parte mais de itens de higiene? Aí o Ale vai me ajudando, tá? A gente pode falar, a gente está vendo, até pegando a memória, assim, você vai ver que é um pouco variado, né? A gente está falando com uma fábrica, uma indústria de malas, bolsas, né? Que tem uma necessidade. A gente está falando até de indústrias de carne, alimentação, né? A gente está falando com higiene, né, pessoal, com cosméticos. Então, nessa região aí, alimentos. O que a gente chama de CPG, né, que são esses alimentos empacotadinhos, né, o salgadinho, enfim, pense aí as marcas na cabeça de vocês, mas enlatados, óleo, azeite, enfim. Tudo que a distribuição é mais simples, já tem algo roteirizado, é mais fácil da gente explorar, né? E aí tem, obviamente, um outro caminho que aí é talvez um pouco mais, não vou dizer a longo prazo, mas aí tem um pouco mais de educação da própria indústria, que são itens de maior valor agregado, que eventualmente estão ligados a não necessariamente um varejista na ponta, mas um prestador de serviço na ponta. Então ele agrega serviço na compra daquele produto de maior agregado para fazer uma instalação no cliente. Eu estou, por exemplo, um instalador de piscina, ele vai comprar um trocador de calor, uma bomba de piscina. Não necessariamente ele está com dinheiro para fazer aquela compra, mas ele vai fazer a compra em nome do cliente, oferecer o crédito e ele vai
ofertar o serviço dele junto com a instalação, junto com a compra daquele trocador de calor ou daquela bomba de piscina, né? Então, assim, você ajuda esse prestador de serviço a agregar mais valor na prestação de serviço dele, oferecendo produtos ou viabilizando a compra de produtos até mais caros do que eventualmente o consumidor dele poderia estar comprando. Isso aí. Perfeito. Então, para a gente chegar aqui mais para o final do nosso episódio, deixe um recado assim para as indústrias do que elas precisam fazer, de como que é o passo a passo, né, Vanderlei, para começar a usar o Finvendas, como que precisa fazer essa estruturação inicial. Tá, eu vou deixar o Alegil começar, né? Eu acho o porquê, né? Porque eu acho que o segredo inicial é constituir esse canal digital. E aí passa pela comunicação, acho que e aí depois eu vou no produto financeiro. Eu acho que talvez eu quisesse deixar um recado meio provocativo aqui, né? Porque assim, a tecnologia está disponível, né? O crédito está disponível, a gente já tem serviço bom o suficiente para fazer distribuição. Em muitos dos casos a gente tem uma solução quase que turnkey, né? Então está disponível para a indústria poder fazer. Então acho que um ponto é sair da inércia, né? Sair da zona de conforto, né? E pensar como é que a digitalização pode ajudar um negócio da indústria, né? Esse processo todo de chegar em lugares que ela não estava chegando anteriormente ou não estava chegando da maneira mais apropriada. Tem uma série de aceleradores de vendas, a gente deu alguns exemplos aqui que são muito distintos uns dos outros quando a gente agrega tecnologia, distribuição e crédito junto. Então, assim, acho que o primeiro passo comece a fazer, né? Porque a solução está aí disponível. Em alguns casos, como eu disse, é quase turnkey, é quase que virar uma chave e a gente consegue ajudar boa parte da indústria brasileira a acelerar esse processo de digitalização. Isso aí. Eu vou só somar a provocação, né? É fato que esse canal direto com o pequeno varejista foi tentado por diversas formas pela indústria, mas sempre existiam barreiras. Como a Alegil disse aqui já, essas barreiras efetivamente foram quebradas, tá? E aí eu só vou complementar dizendo que sobre mais uma vantagem que essa solução tem, né? À medida que aquele pequeno varejista entra lá no site da indústria feito em Wake Commerce e vai comprando, eu vou persistindo ali, eu vou ter um histórico dessas compras, né? E quando eu conheço esse histórico, a probabilidade de dar sustentabilidade a essa relação é muito maior, né? Então, eu acho que pegando os aspectos de que já existe a tecnologia, vamos quebrar o mito de que a gente tem que ficar naquele modelo tradicional do second tier, dos atacadistas. Nada contra os atacadistas, mesmo porque eles são nossos clientes também, é bom que se diga. A gente tem outras... E um dia a gente pode falar sobre isso, né? Para ele também, esse canal digital é super importante, né? Porque hoje ele muitas vezes depende de uma força de vendas dispersa, que nem sempre está comprometida com a operação dele, tá? E o Wake Commerce pode ser muito legal para isso, aí Finvendas entra também. Mas assim, só para concluir, a provocação é essa, está tudo aí na prateleira, é turnkey, ou seja, a gente pode virar uma chavinha de 2, 3, 4 meses no máximo, colocar o canal digital, todo o mix de produtos dele, toda a parte de conteúdo, ajudá-lo a iniciar a comunicação para que a adoção àquele canal se dê. E o pequeno varejista, ao entrar ali, ele vê que ele tem uma condição muito melhor do que aquela que ele tinha acesso há pouco tempo atrás. Então, a gente falou muito sobre dados, né? Conhecer mais os clientes, entender esses regionalismos. A gente falou também sobre como que o crédito, né? É muito melhor ter um parceiro que entenda e tirar essa preocupação da indústria e também, né, dessa balança de que estamos promovendo aí o crescimento tanto para a indústria quanto para os pequenos varejistas, certo? Certíssimo. Perfeito. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Até a próxima.
Muito obrigada pela participação de vocês, que bom ter vocês aqui no nosso espaço. Até a próxima, como vocês falaram. E para você que está de casa, nosso ouvinte, ou está assistindo aí também pelo YouTube, muito obrigada pela sua participação, por ouvir a gente até o final. No link da descrição vão ter todas as informações que você precisa sobre o FIM Vendas e qualquer dúvida, estamos à disposição.